Olha, a preparação, sempre que nós viemos aqui jogar, foi igual. Portanto, o Palmeiras já quando veio aqui, perdeu aqui, na altura que estava a disputar um título a meio da... Portanto, nada foi diferente. O Palmeiras, pelo menos desde que eu sou treinador, sempre ofereceu as melhores condições para estarmos melhor preparados, para estarmos mais próximos da vitória, e acho que o segredo hoje passou por duas coisas, na minha opinião: sacrifício e esforço dos atletas e inteligência tática dos nossos jogadores. Algo que nós já tínhamos feito em Fortaleza, disse isso aos jogadores: vamos sofrer o mesmo que sofremos em Fortaleza. A diferença é que em Fortaleza não era preciso correr para transpirar, aqui era preciso fazer força para respirar. E para vocês terem a noção do sacrifício que os jogadores fizeram, eu mesmo, quando vinha a subir as escadas do túnel, cheguei acima e estava cansado, e se eu estou cansado, imagina os jogadores a jogar aqui. E como disseste muito bem, nos últimos 5 anos apenas 2 equipas ganharam aqui. Abel, Sereto do Paramount Plus, são 7 vitórias seguidas do Palmeiras, contando Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. São 16 jogos de invencibilidade fora de casa. São números assim que chamam a atenção. Queria que você falasse sobre isso e que falasse também da força do elenco do Palmeiras, com tantos jogadores machucados. Mesmo assim, o Palmeiras consegue uma vitória importantíssima. Olha, se me permites, eu tenho que pôr gelo na imprensa. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista, e mesmo assim fomos à final e fomos completamente criticados pela imprensa. A nossa força é que nós sabemos aquilo que fazemos dentro, e tudo é um processo. É um processo que leva tempo. E mesmo com os jogadores lesionados, nós mesmo fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. Nenhum. E fomos tremendamente criticados, e agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados. Então, aos meus jogadores, eu vou-lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti: não leiam o que escrevem, porque agora vão-nos encher o ego de armadilhas. Nós somos os mesmos, não mudou nada. E muitas vezes sabem quando nós deixamos que nos massageie o ego? Isso é um perigo. Então, a vocês, eu vou dizer aos jogadores: não leiam o que não para aí a escrever, que são os mesmos que vos rasgaram todos. Todos. A vocês e a nós e a todos os que trabalham são os mesmos. Então, calma. Gelo. Nem éramos tudo aquilo que estavam a dizer há uns meses atrás, nem somos os melhores agora. Precisamos de trabalhar muito, precisamos de corrigir muito, e no primeiro golo que sofremos, há muito trabalho ali a corrigir, há posicionamentos que nós temos que corrigir. Os 3 jogadores que estão na última linha têm que marcar. A linha defensiva, estão 3 contra 3, nós temos que marcar. Há ali um posicionamento do goleiro que tem que estar mais ao segundo posto, meio do segundo posto, tem que melhorar. Portanto, há muita coisa ainda para melhorar na nossa equipa, para estarmos sempre que possível mais próximos de ganhar, sabendo que não vamos ganhar sempre, mas é isto. Eu acredito, desde que cheguei ao Palmeiras, que o espírito de grupo, o trabalho em grupo, a equipa será sempre muito mais forte de qualquer jogador individualmente, ou jogador, ou treinador, ou diretor, ou presidente, porque a nossa força vem daquilo que vocês viram aqui hoje: inteligência tática, esforço, sacrifício. Já tínhamos feito em Fortaleza, e chegar aqui, ter a lição bem estudada. Podíamos sair daqui com um empate, mas mesmo na primeira parte já tínhamos mandado uma bola ao poste. Tivemos o Facundo que podia ter feito o 3-1, acho eu, ou o 3-0. Sofremos o 2-0, o 2-2, tivemos a calma necessária para manter a nossa atitude e a nossa resiliência mental, porque, como eu digo aos jogadores, o jogo só acaba quando termina. Olá, Abel, boa noite. Além do que você falou, da inteligência e do sacrifício, a gente viu uma estratégia vindo de você hoje, que a gente pouco viu na temporada. Uma linha de 5, ali na defesa. Eu acho que a vitória muito começou por ali. Vanderlan e Piquerez pela esquerda, o Piquerez fazendo muito bem o papel de zagueiro, e na direita o Bruno Fux e o Giai.
Queria entender um pouquinho dessa sua estratégia, tirou ali o Felipe Anderson, né? Muita gente imaginou que o Facundo, o incansável Facundo, fosse sair e o time se mostrou muito coeso e muito próximo um do outro. Queria que você explicasse um pouquinho essa estratégia aqui para jogar na altitude de La Paz. Nós já não é a primeira vez que vimos aqui jogar, é a segunda. Analisamos o adversário, sabemos onde eles são fortes e jogamos com o lado estratégico, o adversário e o clima, as condições climáticas. Acho que os meus jogadores interpretaram muito bem aquilo que foi pedido, mas como eu vos disse, já vos disse várias vezes, vou voltar a repetir, eu dou as coordenadas aos meus jogadores, mas quem tem que seguir e percorrer o caminho são eles. Eles são os protagonistas, eles são os obreiros, são eles que acertam, são eles que erram. Portanto, como eu te disse, eu dou as coordenadas, os jogadores escolhem os caminhos, mas é verdade, hoje jogamos aqui com linha de 5, se quiseres ou não, porque nós jogamos com dois laterais à esquerda, mas não tem como, isto é muito fácil, às vezes é engraçado porque eu não tenho a ousadia de querer ensinar a missa ao padre, não é? Eu não vou chegar à igreja e dizer, não é assim que se prega, não é? Eu ouço porque eu acho que ele é o especialista, quer dizer, quando tu tens um adversário que te ameaça a tua linha de 4 com 5 jogadores, eu vou defender com 4? Há treinadores que o fazem, portanto isto é tudo, e as contas são muito fáceis, no futebol são 11 mais 11, são contas simples de fazer, e às vezes no futebol o simples, o difícil é fazer o fácil. Então analisamos, vimos, o adversário ameaçava a nossa linha de 4, que normalmente jogamos com 5, então tínhamos que fechar, e eu optei. Foi essa a minha grande dúvida, ou meter o Benedetti, ou meter o Vanderlei. Acabei por meter o Vanderlei e depois acabei por fechar com o Benedetti, até por altura, porque o centroavante dele estava sempre a cair nas costas em cima do Vanderlei e do próprio Piquerez, e nós fizemos esse ajuste e acho que mais uma vez hoje não ganhámos só com os 11 jogadores, ganhámos com os 5 que entraram e os que estavam de fora seguramente a vibrar com aqueles que entraram, e eu gostava que vocês tivessem assistido à festa que fizemos, a alegria que estava no balneário, porque o sacrifício e o esforço e a energia que nós deixámos aqui, agora temos, eu acho que só 2 dias para recuperar para o próximo, isso é que me rebenta todo, isso é que rebenta a nossa equipa, por isso é que há tantas lesões no futebol brasileiro, não é? Não tem como, por isso é que nós temos muitas lesões e os outros jogadores e as outras equipas têm muitas lesões. Depois é rezar a Nosso Senhor, aí sim, é o pacto que eu tenho, é tentar rezar a Nosso Senhor para que ninguém se lesione, porque viemos de Fortaleza, ficámos sem 2, hoje ainda não sei, daqui a 3 dias estamos a competir outra vez, e a única coisa que eu faço e que peço, não é para que Deus trabalhe por mim, é que me dê saúde a mim e aos meus jogadores para nós fazer aquilo que sabemos, que é prepararmos, que é competirmos, que é para estarmos prontos, para estarmos mais próximos da vitória. É só isso que eu peço, que não haja mais lesões, mas é impossível com o calendário que é, com as viagens que temos, o pacto é rezar para que ninguém se lesione mais. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Ferreira. Gustavo Salguero, de Deporte Total aquí en Bolivia. Yo le quiero hacer una consulta. Si lo ha sorprendido ver un equipo de Copa Libertadores de América como Bolívar, que ha descuidado sobre todo el tema defensivo, porque los 2 goles que vienen del Palmeiras en el primer tiempo son errores defensivos, que obviamente lo termina aprovechando bien Palmeiras, pero dentro de su experiencia y dentro de la experiencia de Copa Libertadores de América, no sé, y quiero hacerle esa consulta obviamente, si lo ha sorprendido ver un equipo tan endeble en la zona 1 para poder aprovechar y sacar un resultado positivo, que a la postre uno piensa y se imagina que eso va a ser muy significativo para poder cesar la llave. Muchas gracias. Não, olha, primeiro dizer que é uma belíssima equipa e muito bem treinada. Agora, como todas as equipas, têm pontos fortes e pontos que têm que ser melhorados. O lateral esquerdo do Bolívar sempre vinha por dentro e depois ainda atacava à profundidade. O primeiro volante, que era o capitão da equipa, também atacava à profundidade. Eu vejo o futebol como um cobertor, ou tapa a cabeça ou tapa os pés, não dá para tapar as 2 coisas, e por isso nós fizemos uma linha de 5, porque o adversário se expunha muito, atacava com muitos jogadores, atacava com o centroavante, o 10, o ponta da direita, o ponta da esquerda, e depois por dentro ainda ia com o volante da direita, com o primeiro volante e com o lateral esquerdo ainda
a enfiar e nós só tínhamos deixar vir bater no muro e aproveitar as transições. O último adversário que ganharam aqui 3-0 foi contra o Sporting Cristal, e o Sporting Cristal teve 3 ou 4 oportunidades em transição. Então o que nós fizemos foi analisar o jogo e perceber quais eram os pontos fortes do adversário e procurar bloquear e aproveitar as transições para poder fazer moça como fizemos. E acho que, como disse aqui ao teu colega, acho que a nossa equipa foi rigorosa taticamente e soube muito bem partir o jogo e jogar também não só o lado estratégico, o nosso adversário, as forças do nosso adversário e a questão climática. Eu na Europa nunca tive que me preocupar em preparar um jogo pensando naquilo que é questão climática. Tive que fazer isso contra o Fortaleza e tive que fazer isso hoje aqui contra o Bolívar. Uma excelente equipa, muito bem treinada, com processos muito bem definidos, mas tal como a nossa, tal como o Palmeiras, tem pontos fortes e pontos débeis. E nós tentamos parar os pontos fortes do nosso adversário e potenciar as fragilidades. Foi isso que nós fizemos hoje e correu bem. A estratégia às vezes funciona e outras vezes não funciona. É assim que acontece no futebol. A última pergunta, por favor. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Le saluda Álvaro Rodríguez, periodista de Fútbol Manía. Bienvenido. Olá, obrigado. Profesor, este era el partido más complicado de esta fase de grupos para su equipo, venir a la ciudad de La Paz y enfrentar a Bolívar, y si están obligados justamente a salir campeones de la Copa Libertadores de América por la inversión que tiene este equipo, que es el más caro de la Copa Libertadores de América. Gracias. É mais cara? Deve ser o treinador. Olha, a única obrigação que eu tenho e os meus jogadores têm é a cada treino e a cada jogo dar o máximo que conseguirem. É a única obrigação que eu tenho. E os meus jogadores também. É só isso. E a outra era, desculpa? Ser partido mais complicado. Boa. Olha, eu aprendi muito rápido que aqui na América do Sul que não há partidas fáceis. Todos os jogos vai ter a sua dificuldade. Sim, é difícil jogar aqui. Foi muito difícil jogar com o Cerro Porteño em casa. E convido a ver o jogo, como foi difícil jogar com o Cerro Porteño em casa. E os meus jogadores sabem, e sempre lhes digo, não ouçam o que escrevem, porque muitas vezes, por na teoria, o Palmeiras ser maior, que na prática isso depois sempre funciona. O futebol é um jogo de probabilidades. Sim, o Palmeiras pode ter mais probabilidade de ganhar do que os outros, 70-30, 60-40, mesmo quando for a minha equipa a disputar um torneio, que o Palmeiras só tenha 30% de probabilidade de ganhar o jogo, ou essa competição, ou 10%, ou 5%, ou 1%, eu vou apostar tudo nesses 1% que tenho para ganhar o jogo. É isso que fazem os adversários quando jogam contra o Palmeiras. Portanto, não há jogos fáceis, já há muito que deixaram de ser jogos fáceis, e o que nós temos que fazer aqui é respeitar todos os adversários da mesma forma. E nós sabemos, como disse ao teu colega, eu não sabia que na história só 4 vezes as equipas ganharam aqui, mas pelo menos nos últimos 5 anos apenas 2 equipas ganharam aqui. Isso por si só demonstra a dificuldade que é jogar aqui, como eu disse, contra um bom adversário, contra um clima que é muito específico daqui e que nós tivemos que usar a nossa estratégia e traçar um plano que nós acreditamos que podíamos ganhar, podíamos ter ganho, podíamos ter perdido, mas na minha opinião, olhando aquilo que foi as oportunidades ao longo do jogo todo, eu acho que a vitória é justa por aquilo que fizemos nos 90 minutos.